Pessoal, Cleiton, fica aí mesmo, por aí. Pessoal, o Cleiton tá usando o cap que o meu avô, que algumas pessoas eu mostrei para as 2 ou 3, viram a foto do meu avô com o Pelé. Certo? E o meu avô estava usando aquele cap e esse jaleco que eu estou usando. Meu avô está com 101 anos de vida, ele está vivo lá no Ipiranga, mora para aqueles lados, e ele trabalhou de chefe de estação. Quando o Pelé subiu para jogar futebol no primeiro campo do Brasil, ele tirou uma foto com o Pelé. Mas agora, sem mais delongas, para o nosso final do passeio. Pessoal, vou pedir para que vocês todos agora se concentrem no tio. Por favor, não atrapalhem, porque essa história ela demora um pouquinho e se vocês falam junto, perde o fio da meada. E como eu disse, estou falando para 124 crianças. Desculpa, adolescentes. Antes do tio morar na vila de Parnapiacaba, o tio morava em Ribeirão Pires. A minha mãe chegava para mim e falava: Douglas, se arruma para visitar sua avó. As lágrimas começavam a escorrer e eu dizia: não quero ir para aquele lugar, mãe. A minha mãe, do signo de touro, uma pessoa muito sensível, me via chorando, me pegava de livre e espontânea força, tacava dentro do carro e me trazia na casa da minha avó. Eu chegava na casa da minha véia chorando. Aí minha avó falava: Douglas, meu neto, por que você está chorando? Eu não podia falar para ela que era porque eu não queria vir para cá. E eu falava: não é nada não, vó. Mas fala para mim, não é nada, vó. Eu não tive um colégio que eu estudei que valorizou e me trouxe para conhecer um patrimônio histórico. Eu, na minha cabeça, as casas eram velhas e ficava no meio da neblina. Então a minha avó me via chorando e falava, minha avó pobre, tá, gente? Tanto é que eu fico mó feliz de não ter conhecido meu avô, porque minha avó contava que o meu avô falava que a minha velha tinha que esquentar a barriga no fogão e esfriar no tanque. Que era assim que se via a mulher na época. O que é esquentar a barriga no fogão? Esfriar no tanque? Era só isso. E aqui onde nós estamos agora, que é a Casa de Caldeiras, gente, aqui que onde nós estamos, que é a Casa de Caldeiras, quando o chefe saía, a minha avó corria, não só a minha avó e os moradores antigos corriam para cá, escondido do chefe, para pendurar as roupas nos cabos de aço que pegava vapor. Porque chovia tanto em Parnapiacaba que em fevereiro tinha 31 dias de chuva. Fevereiro, 31 dias e tal. Beleza? Tanto que chovia em Parnapiacaba. Tinha 2 dias a mais de chuva para secar a roupa. Subia, descia nas casas de Caldeiras, colocava a roupa no cabo de aço. Bom, o que acontece? É que o tio hoje não pôde trabalhar, falar, ficar com vocês. Se deixarem, eu vou ficar falando aqui. Então não dá, tem que começar a lenda. A minha avó, pobre, sentada na frente de um fogão a lenha porque não tinha lareira, falava para mim, para de chorar. Senta no colo da avó, que a avó vai te contar uma história para acalmar. E me começava a contar histórias de terror. E essa história que eu vou contar para vocês, ela começa mais ou menos assim. Há muito tempo atrás, quando mágoa e tristeza aqui não existia, somente dias de sol e alegria, mas os mesmos estavam contados, pois veio passar as férias em Parnapiacaba uma das filhas do engenheiro-chefe, e ela se apaixona por um funcionário. Começa aí a nossa lenda do véu da noiva. Pois os dois não podiam ficar juntos devido a vários fatores, entre eles porque ela era rica da religião protestante, ele era pobre e da religião católica. Mas eis que o amor falou mais alto e os dois resolveram namorar escondidos. Todas as vezes que eles se encontravam, o noivo falava para ela: mas se você me ama, casa comigo. Meu bem, se a gente casar, para morar nessas casas tem que ser funcionário. O meu pai jamais vai aceitar. Ele então abaixava a cabeça, ficava triste. Passava o tempo, ele esquecia. E novamente ele dizia: se você me ama, casa comigo. Tá bom, vamos casar, disse a noiva. Minha avó me contava que ela estava usando um vestido de noiva, mas tão branco que mais parecia uma nuvem do que um pedaço de tecido.
que ela usava um véu que vinha do seu rosto até os seus pés. Uma grinalda com metros e metros de distância. Ele, pobre, nunca tinha colocado uma roupa tão bonita na vida. Pegou uma roupa emprestada com um dos amigos dela, estava usando aquelas becas social, tirando onda de gravatinha, borboleta. Tinha tudo para essa história ter um final feliz. Mas eis que entra na nossa história a pessoa que eu já apresentei para vocês. Ela que trouxe o conflito. Ele ficava o dia inteiro sentado, cortando, picando fumo. As pessoas chegavam e falavam: chefe, posso sair mais cedo hoje, pois é batizado da minha neta? Não! Gritava o pica-fumo: chefe, posso sair mais cedo, pois eu sofri? Não! Voltem ao trabalho, todos, agora! Dizem que a expressão picar fumo vem de dar bronca deste funcionário que existiu e hoje está enterrado no nosso cemitério. O mesmo ficou sabendo do casamento, não contente com a alegria do próximo, subiu até a casa do engenheiro-chefe e, em meio ao silêncio da vila de Paranapiacaba, se fez ouvir. Na terceira batida, a empregada levantou para abrir a porta. Quando ela abriu a porta, se deparou com um funcionário todo sujo de graxa, apesar de ser chefe de baixo escalão. Atônita, sem saber o que fazer, fechou a porta na cara do funcionário. Lá de dentro, daquela sala vermelha pintada com pigmentos do pau-brasil, se ouviu uma voz gritando: quem está aí? Ninguém respondeu. A voz gritou: quem está aí? Levantou de sua cadeira de balanço o homem do quadro que vocês viram no castelo. Frederic Mens, 1,70 m, peles claras, olhos claros. Foi até a porta, batendo com força seus pés no chão. Quando ele abriu a porta, se deparou com o funcionário e disse para ele: o que você está fazendo no meu castelo? Você não sabe o que é divisão de classe social? Você não sabe o que é hierarquia? Onde somente o seu chefe poderia estar aqui? Se retire! Chefe, eu só vim aqui que eu quero te contar algo. Não tenho tempo a perder. Time is money, tempo é dinheiro. Fala o que tem para falar e vaza. Chefe, um dos seus funcionários não veio trabalhar hoje. Chefe sentou em sua cadeira de balanço e pôs-se a pensar. Resolveu então chamar o seu capataz, que era o segurança da época, que por sorte sabia do casamento. O que aconteceu, chefe? Eu preciso que você vai chamar tal funcionário. Por quê, chefe? E parece que ele não veio trabalhar. Me desculpa me intrometer em sua vida, chefe, mas ao vir para o trabalho, ele estava do meu lado. Tenho certeza que ele já está na ferrovia. Então vai chamá-lo. Segurança correu na casa do noivo. O noivo estava subindo para a igreja. Falou: meu amigo, que bom que eu te encontrei. O que aconteceu? O chefe quer te ver. Tira a beca social. Tira a gravatinha borboleta. Coloca a roupa suja de... E o telefone tocou. E simplesmente tira a gravatinha borboleta, corre na casa do engenheiro-chefe, porque senão cabeças vão rolar. Ele descobriu? Eu não sei, mas corre lá. O noivo, já com a sua roupa suja de graxa, correu para a casa do engenheiro-chefe e, mais uma vez, em meio ao silêncio da vila de Paranapiacaba, se fez ouvir. Só que desta vez, na terceira batida, a porta, rangendo, abriu sozinha. E lá de dentro daquela sala verde do escritório do engenheiro-chefe, escutou uma voz: pode entrar! Ninguém entrou. Ele mais uma vez gritou: eu já mandei você entrar. Ressabiado, o noivo nunca tinha estado no castelo. Entrou nas pontas dos pés e, quando olhou para o lado, viu o chefe que indagou: sente-se, eu estou sujo, sente-se. Estou com um problema, disse o chefe. Um dos cabos de aço do primeiro sistema funicular quebrou. Rápido, por favor.
Abram um parênteses. Funicular é o nome do local que vocês estão. Funicular é o cabo de aço que fez com que levasse o nosso ouro verde, o café, do Planalto à planície. Funicular foi a ideia encontrada pelo nosso super-herói. Quem é nosso super-herói? Que estava comigo no castelo. Quem é nosso super-herói? Quem é nosso Irineu? Ou o Barão de Mauá simplesmente resolveu o problema com cabos de aço. Volta para a história. Preciso que você vá agora. Chefe, você está ocupado? Tem alguma coisa que eu não saiba? Não, chefe. Estou indo para lá agora. Sem que ele conseguisse avisar ninguém, vem para cá onde nós estávamos, considerado o quarto patamar do primeiro sistema funicular. Desceu do quarto para o terceiro. Do terceiro para o segundo. Chegou lá embaixo, perto de Santos, no primeiro, começou a fazer a emenda do cabo de aço. Não contente com a primeira delação, volta para a nossa história, ele, a pessoa que traz o conflito. Ele ficou sabendo, subiu na igreja, passou pela sacristia, sem que ninguém ouvisse, chegou atrás da noiva e disse nos ouvidos da noiva: ele tem outra. Minha avó dizia que a noiva tinha um coração muito bom. Quando olhou para trás, viu que era ele, disse para ele: meu colega, vamos esquecer o passado, viver o presente e ser felizes no futuro. Fica para o meu casamento e fica para minha festa. Só não conta nada para o meu pai. O quê? Ele gritou: o quê? Tirou o relógio do bolso, abriu o mesmo, apontou para todos os convidados e disse em bom e alto tom: vai dar o horário do casamento dela e o noivo não vai ter chego, pois ele está agora lá embaixo com a sua amante. Todos olharam para ela, mais ou menos assim como vocês estão olhando para mim. Ela, sem saber o que fazer, resolveu então ir atrás do seu amor. Desceu do quarto para o terceiro, do terceiro para o segundo. O sistema funicular era um sistema de peso e contrapeso, igual um elevador. Enquanto ela descia do segundo para o primeiro, ele subia do primeiro para o segundo. Os dois iam se olhar, os dois iam se ver. Quis a vida que cada um olhasse para um lado. Ela então chegou lá embaixo e começou a procurá-lo por todos os lados. Não o encontrou. Em seu semblante surgiu um sorriso, pois ela sabia que era mentira. Mas não se sabe até hoje o porquê. Minha avó me contava que assim que ela veio subir a ferrovia para encontrar com o seu grande amor, um dos funcionários que estava lá embaixo disse para ela: nossa, o que você está fazendo aqui? Tão bonita, com esse vestido de noiva, sendo que eu acabei de ver sair daqui o seu noivo, todo sujo, de graxa. Não! Não! Ela começou a chorar e começou a gritar não! E começou a fazer com que o véu esvoaçava e as lágrimas molhavam. E ela correu e correu até uma ponte chamada Grota Funda, com 60 metros de altura, desiludida da vida, resolveu pôr um fim em tanto sofrimento. Subiu em um cabo de aço, subiu no outro cabo de aço, abriu os seus dois braços e se jogou. Reza a lenda que antes que ela atingisse o chão, os 5.000 funcionários pararam arrepiados e quando olharam para baixo e viram que o sol que todo dia estava lá, naquele momento se escondia. Na frente do sol só se enxergava uma nuvem branca e densa. Na frente desta nuvem, o véu de uma noiva. Atravessando a passarela estava o noivo, pois o véu envolveu o noivo e o sol voltou a brilhar. Dizem, então, quando você vem para Paranapiacaba por uma primeira vez, tá neblina e você consegue enxergar o sol, você pode caminhar pela vila sem problema, porque significa que a noiva está feliz. Mas, cuidado! Cuidado!
quando você vem em Paranapiacaba pela primeira vez, não consegue enxergar o sol através da neblina, significa que a noiva está triste. E só existe um jeito de acalentar o coração de uma mulher que se sinta atraída, sem ser com chocolate. Ela escolhe para levar com ela, independente de ser menina ou de ser menino, alguém que mais se pareça com o seu noivo. Se isso tudo é verdade, eu não sei. Mas a minha avó, que Deus a tenha, e os mais antigos moradores de Paranapiacaba, até hoje, quando vem a neblina chegando, param tudo o que estão fazendo. Vão para o lado de fora das suas casas, costumam apontar para a Serra do Mar e dizer: lá vem ela, lá vem o véu da noiva. E assim, os dois viveram felizes para sempre. Muito obrigado.